Salve, salve pessoal! Sejam bem-vindos a mais um programa do Pensa Bem. E hoje nós vamos falar de um tema super interessante. Detetive, banco imobiliário, xadrez, war, dama, cara a cara. Você em algum momento já ouviu falar sobre esses jogos, não já? E hoje nós vamos debater aqui com pessoas super especiais o que esses jogos têm a ver com o aprendizado. Bom, e comigo hoje, pessoal, eu estou com Bárbara Ferreira Chagas, formada em técnico de logística pelo PEP e em turismo pela PUC Campinas. Trabalhou no setor de pesquisa da PUC, em agência de viagens no setor corporativo e também como assistente administrativo no setor de patrimônio da Prefeitura de Eloy Mendes. E desde junho está como assistente de gabinete no Grupo Unis. Estou também com Diego Henrique Alexandre, bacharel em Ciência e Economia, bacharel em Administração Pública, mestre em Letras e Linguagem, Cultura e Discurso, especialista em Aprendizagem Ativa na Finlândia, gente, um homem internacional, MBA em Negócios e Gestão de Pessoas, MBA em Comunicação e Marketing, doutorando em Educação, Fellowship aprovado em Harvard, nos Estados Unidos, é professor, diretor de Relações Internacionais e chefe de gabinete do Grupo Unis. E para completar esse Dream Team aqui, pessoal, Leonardo Benetton, formado em Comunicação Social, com habilitação em Jornalismo, pós-graduado em Comunicação e Marketing, cursou MBA em Gestão Estratégica e Inteligência e Negócio e é certificado pela Wadhwani Foundation da Índia. Tem passagens por afiliadas da Globo e SBT. Possui experiência no setor de educação desde 2004 e atualmente compõe a equipe do Núcleo de Educação Básica do Grupo Unis. Gente, muito obrigado por ter aceito o nosso convite para debater um tema aí super legal, né? Jogos e o que ele tem, qual é a sua relação com o aprendizado. E para a gente começar a nossa conversa, eu queria entender qual é a relação de vocês com esses jogos, quando isso começou, como vocês jogam e se vocês aprenderam alguma coisa com eles. Bom, lá em casa todo mundo sempre gostou muito de jogar, né? Desde jogos de tabuleiro, jogos de cartas, jogos esportivos. Então eu fui criado num mundo aí de muita competição, né? Familiar. Então eu sempre gostei muito de jogos e acredito que eu aprendi muito com eles, né? Desde coisas básicas, né? Como por exemplo, o simples cumprimento de regras, né? Todo jogo tem as suas regras, você não pode quebrar as regras ou tentar burlar as regras, senão você é penalizado, até a socialização, desenvolvimento de estratégia e por aí vai. Que legal. O Diego incentivado aí desde casa. Eu tenho certeza que vocês também gostam dos jogos e dessa competição saudável, né, gente? Com certeza. Eu também venho dessa vivência em casa e eu venho de uma família muito grande, com muitos primos, a mesa sempre cheia. Então, essa relação com os jogos de tabuleiro vem desde casa também, essa competição. Eu tenho um irmão que é muito estrategista, sempre foi muito inteligente, então sempre teve essa competição saudável dentro de casa também com os jogos. No meu caso, o incentivo veio dentro de casa com meus dois colegas e eu lembro muito da minha mãe, todo Natal, presentear a gente com um jogo diferente. Então, eu ganhava um, a minha irmã ganhava outro, e aí eu lembro nos dias chuvosos, da gente jogar um cobertor para o chão e brincar sentado ali no cobertor. E depois eu passei a minha adolescência dentro de quadra, praticando esporte. Então, eu vejo muito os jogos, como o Diego mesmo falou, não só pela estratégia, mas pela coletividade e a socialização que se propõe. Bom, gente, os jogos tabuleiros, eles têm aí uma grande aceitação por parte dos pais para que os meninos aprendam, né, novas habilidades, novas competências. Conta pra gente um pouco da experiência de vocês, assim, que jogo de tabuleiro marcou a vida de vocês e qual foi o aprendizado adquirido com ele? Bom, quando eu era mais novo, né, juntava os primos todos lá em casa, a gente jogava muito banco imobiliário. Né? Então, quem nunca aprendeu aí a sua gestão financeira fazendo compras de casas e apartamentos no tabuleiro? Administrando as notinhas, né? Pois é. E fazer conta, né, e tudo mais. Então... E que hoje está até moderno, viu, Diego? Eu vi recentemente a minha sobrinha cartão de débito no banco imobiliário, gente. Isso é uma inovação. É inovação, não sei até onde é tão moderno, né? Daqui uns dias vamos usar até o Pix. O Pix, boa. Mas é isso, lá em casa a gente jogava muito banco imobiliário e sempre marcou a minha infância.
Eu também tive uma relação muito gostosa com o banco imobiliário e eu tive uma relação muito gostosa também com o xadrez e com a dama. E o fato da gente não serem, principalmente o xadrez e a dama, não serem tão assim populares entre as crianças, pelo menos na minha geração, eu fui obrigado a aprender as regras. Então, estar com o pai poder ensinar, não pode fazer essa jogada, essa peça faz essa jogada, movimenta assim no tabuleiro, foi gostoso por isso também. Eu acho que isso eu colho os frutos hoje. Eu acho que para mim em casa foi o War, que foi o mais marcante, que eu tenho mais lembranças dos primos e de jogar. E na escola foi o xadrez, que o xadrez eu tinha um professor de educação física, eu nunca fui muito de esportes, nunca fui muito atleta, então ele viu no xadrez uma maneira de eu conseguir participar, ele me incentivava a procurar campeonatos municipais, então esse incentivo do professor com o xadrez, além de trabalhar o raciocínio lógico e as estratégias, ajudou muito essa relação com o professor-aluno e a socialização com os colegas. Bom, vocês falaram aqui nesse início de programa, né, de algumas vantagens desses jogos, estratégia, comunicação, raciocínio lógico, socialização. Mas para o pessoal de casa aí entender, né, quais são os benefícios de ter esses jogos em casa e de incentivar as nossas crianças a jogarem? Bom, eu acredito que hoje o mercado de jogos de tabuleiro ele está muito diversificado. Então, esses que são os mais básicos, que são os antigos que a gente conhece, eles foram se transformando nos jogos modernos hoje. Então, a gente tem jogo competitivo, jogo cooperativo, que a mesa se junta contra o tabuleiro. Então, eu acho que essa diversificação é muito importante, que você consegue trabalhar tanto na sala de aula quanto dentro de casa, esse convívio social da criança e do adolescente, qualquer idade que queira participar. E é também uma alternativa daqueles que não querem que as crianças fiquem somente nas telas, correto? Correto, apesar de que muitos desses jogos já têm a versão online. Lá em casa, a nossa briga, né, é tirar sempre a criança da frente da tela e a gente procura incentivar, sempre dar um jogo para que ele possa também descansar a vista e para que ele possa socializar com pessoas do mundo real. É importante essa socialização com pessoas do mundo real também, né? E aí a gente não se prende apenas aos tabuleiros, mas uma folha de papel pode se tornar um jogo muito proveitoso, por exemplo, stop, né? Ou jogo da velha. O jogo da velha, a própria forca, né? Então tem jogos que podem ser adaptados através de uma folha de papel. Domingo passado nós estávamos na casa da minha mãe e jogávamos aquele jogo de porrinha, palito, né? Tentar adivinhar quantos palitos tinham nas mãos. E foi uma diversão, porque ali eu via no meu menino o prazer de tentar adivinhar e o raciocínio lógico. E mais que isso, a socialização. Pessoal, dica incrível aqui no programa de hoje. Se você não tem tabuleiros em casa ou esses jogos que nós citamos aqui, pedaço de papel e caneta, você tem aí um parque de diversões nas suas mãos. Então, dica de ouro. Eu sempre aposto nos jogos para o desenvolvimento socioemocional também das pessoas, né? Não só das crianças e adolescentes, mas dentro de corporações, dentro das empresas, né? Dentro de sala de aula, né? Eu como professor sempre gostei muito como eu sempre fui do mundo dos jogos, né? Eu sempre gostei de utilizar esses jogos dentro de sala de aula, né? Então a gente usava estratégias diversas para poder gamificar a sala de aula também, né? Que é uma forma de você engajar o aluno a participar mais, a aprender com a ludificação, né, da tarefa, e com os jogos você aprende a ganhar, aprende a perder, né? Tem toda a sua regulação emocional diante do lidar com as perdas, né? Então eu vejo muito mais benefícios do que malefícios. E você tocou, Diego, num ponto muito interessante que eu queria trazer para a mesa, né? Nós temos aqui especialistas em educação com experiências internacionais e tudo mais. Não é segredo para ninguém que nós mudamos aí muito o processo de ensino-aprendizado nos últimos anos, até devido à pandemia. Mudamos também o perfil de aluno. E aí eu queria entender, né, como que os professores podem utilizar esses jogos lúdicos no processo de ensino-aprendizagem dos alunos? Felipe, eu acredito muito que é importante, antes de mais nada, o professor entender que
Muitas das vezes o modelo educacional que a gente utiliza é do século XIX e a maioria dos professores do século XX e o aluno do século XXI. Então essa conta tem tudo para não fechar. Então nós educadores, é importante que a gente pense com a cabeça do menino do século XXI. O que pode ser atrativo para ele? E aí a nossa função de professor, dono do conhecimento, hoje na era da informação, né, não do conhecimento, a era da informação, a nossa função dentro de sala de aula é transformar essa informação em conhecimento, conduzir os alunos nesse processo de transformar isso em conhecimento. E aí a gente deixa de ter aquele papel de ensinar o menino a estudar e passa a ensinar a fazer com que ele goste de aprender. É muito diferente, no meu ponto de vista, o incentivar a estudar com gostar de aprender. E através dos jogos a gente tem uma ferramenta, o jogo está no dia a dia, né, do menino, do adolescente, e por que não trazer isso para a sala de aula, para que possa gerar mais conexões e ali a gente consegue um desenvolvimento mais amplo dele. Eu acho até interessante a gente fazer uma distinção, né, entre a gamificação e a aprendizagem baseada em jogos, que o pessoal às vezes confunde, apesar de ser coisas diferentes, né? A gamificação, na verdade, é você trazer elementos dos jogos, né, a dinâmica dos jogos para dentro de sala de aula. Então, às vezes, você é um professor que está com problema de comportamento dentro de sala de aula. E aí você... Lembra daquela sua tia do jardim de infância que dava uma estrelinha para o aluno que se comportava? Isso é trazer um elemento dos jogos, né, para dentro de sala de aula. Ela está usando a gamificação para dar o prêmio para a estrelinha para o menino que se comporta bem e, com isso, controlar melhor a sala de aula. Isso é uma estratégia de gamificação. Agora, a aprendizagem baseada em jogos é realmente trazer o jogo para dentro de sala, mas não é simplesmente trazer o jogo, né? Tem que ter algum propósito pedagógico por trás disso. Né? Você não pode simplesmente falar, hoje eu não tenho o que fazer na sala de aula, eu vou levar o bingo para jogar com os meus alunos. Não, mas qual que é a proposta por trás disso? Agora, por exemplo, se você é um professor de inglês, ou francês, ou espanhol, você está treinando os números, ensinando para a criança os números. Você fala, opa, vou levar o bingo para a sala de aula, vou fazer em inglês, em espanhol, em francês, e a gente vai aprender brincando. Outro dia eu fiz um bingo, Diego, envolvendo características socioemocionais dos alunos. Eu trabalho hoje com adolescentes, então eu coloquei ali uma lista com várias características boas e não tão boas, né? Que eu não gosto de falar características ruins. E coloquei no quadro. Então eles tiveram uma cartela em branco, tiveram que identificar, né? Fazer uma autoanálise, identificar algumas características que poderiam descreverem eles mesmos. E a partir dali eu fui sorteando, né? Ao final daquela atividade, eles tiveram mais consciência de alguns pontos que eles precisam trabalhar para poder alcançar os objetivos deles, os projetos de vida deles. Que legal. Bom, e os meus ex-alunos da pós-graduação que nos assistem hoje, o meu abraço, lembre dos nossos jogos de xadrez nas aulas de estratégia também da pós-graduação. Bom, gente, existem infinitos jogos aí que a gente pode trazer para a mesa e deixar como dica para o pessoal de casa, seja os pais, os professores ou as crianças, os adolescentes que nos assistem. Mas se vocês pudessem eleger um jogo de tabuleiro que possa contribuir com a vida acadêmica, a vida pessoal, a vida profissional de quem nos assiste, qual seria ele? Bom, eu acho que a minha opinião seria que um jogo que chama O Monstro e as Cores. Ele, inclusive, é baseado em um livro infantil que tem o mesmo nome do jogo, onde o monstro ele acorda todo bagunçado, com as emoções bagunçadas, e as cores representam as emoções do monstro. Então, nesse jogo, a dinâmica é super simples, ele é a partir de 3 anos, então qualquer idade pode jogar. E o monstro e você tem que ir no tabuleiro encontrando as cores corretas que representam as suas emoções. E isso, além de você trabalhar a habilidade da pessoa de poder falar sobre as suas emoções com uma pessoa que seja da sua família, um colega de classe ou um professor, é uma maneira super dinâmica de poder conhecer os outros. Olha, eu não conhecia, viu, gente? O monstro e as cores. Não conhecia. É muito interessante, super básico. E é uma maneira... O jogo, que é o mais simples e básico, ele é uma maneira fácil de introduzir a pessoa que não está tão familiarizada com o universo dos jogos de tabuleiro. E aí, através desse, você vai procurando jogos mais complexos, com maior tempo de duração. Então, esse eu acho que seria uma ótima porta de entrada.
Eu fico com o xadrez, o bom e velho xadrez. Eu acho que entender um pouco das regras do xadrez ajuda muito, não só na vida social, como também na vida escolar, acadêmica e na vida profissional também. E se eu puder fugir do tabuleiro, eu indico um jogo da folha de papel, eu e minha folha de papel, né? Stop. Eu acho que é importante a gente priorizar jogos que trabalhem também a criatividade, para que o aluno, o menino, o adolescente, ele tenha condições de poder associar ideias. É importante a gente incentivar isso nos nossos meninos e adolescentes. Bom, eu também gosto muito do xadrez, né? Eu inclusive jogo até hoje, todos os dias é um ritual meu, eu vou pra cama, tenho aqui baixado no celular, eu jogo com alguém de qualquer lugar do mundo naquele momento. É um ritual que eu tenho todas as noites, porque eu acho que o xadrez, né, ele desenvolve a estratégia, como já foi dito, o raciocínio lógico e a gestão do tempo, né? Porque geralmente nesses online, por exemplo, né, sempre tem a ampulhetinha do tempo lá. Quem gasta mais tempo ou estoura determinado tipo de tempo, perde, né? Então, autogestão, gestão do tempo, estratégia, raciocínio lógico, a gente usa em qualquer lugar da nossa vida. E o Diego acabou de dizer uma coisa, né, que eu acho que é um grande aprendizado também desses jogos, né? Saber perder. Hoje em dia, você se frustra muito fácil, né? Então, o jogo te ensina a ganhar, a ser competitivo, mas também a perder. Como que vocês enxergam esse cenário de vitória e de derrota? Vencer é muito fácil, né? Lidar com a vitória, a maioria das vezes é fácil, mas fazer a criança entender o que é perder, né? Lá em casa temos não apenas o meu menino, mas tem um sobrinho também, e a gente tenta mostrar isso para eles, né? Nem sempre eles vão ganhar, que eles vão perder em algumas vezes sim, e que está tudo bem, e que esse processo não significa que ele errou, que acabou, né? Mas não, é o momento dele parar, refletir e falar, por que eu perdi? Por que não deu certo dessa vez? E desenvolver novas habilidades. Eu acredito muito que ou você vence ou você aprende, né? Exatamente. Mesmo na vitória, né, a gente também aprende, mas principalmente nas derrotas que a gente tem, a gente faz isso, a gente tenta, volta lá atrás, ficar remoendo aquele negócio, mas o que eu fiz de errado? Né, para você se desenvolver e tentar vencer da próxima vez. Ô Diego, eu tenho um irmão que é muito bom em xadrez e o meu menino, ele aprendeu o xadrez por conta do meu irmão. E o desafio dele era vencer o tio. Enquanto ele não venceu, ele não sossegou. E aí vai um segredo, né? O meu irmão, sempre que o meu irmão estava perdendo, o meu irmão parava o jogo e falou, vou ter que sair agora, e saía. Até que não teve como escapar e veio a perder para o meu menino. E aí foi o auge, né? Então ele soube administrar todas as vezes que ele não conseguiu a vitória, até conseguir melhorar, né? Se qualificar até conseguir. E se desenvolver como uma pessoa. Sim. Legal. Com certeza. Eu também passei por isso em casa, porque o meu irmão ele era super estrategista, super inteligente. Então, eu e os meus primos, a gente se juntava para ganhar dele. Então, sempre teve essa competição e virava uma motivação. Se você perdeu nessa partida, na próxima partida a gente adota uma estratégia diferente, você vai se adaptando até você encontrar uma maneira de vencer. Então, assim, tem aquela frustração, mas você aprende a lidar com ela, criando novas estratégias, buscando novos caminhos, se aliando com pessoas diferentes. Então, você tem várias possibilidades de trabalhar esses erros, né, e aprender a lidar com eles. Bom, gente, eu queria agradecer a presença de vocês. O programa foi incrível. A gente ficava aqui mais horas e horas discutindo detalhe de cada jogo. Eu também, né, fui uma criança que brincou muito com jogos de tabuleiro. Detetive era um dos jogos que eu mais gostava. Eu queria agradecer a participação de vocês e que vocês deixassem agora uma mensagem final para o pessoal de casa. Bom, eu que agradeço primeiro o convite para participar do programa. E, bom, tem algumas plataformas hoje em dia, né? Existem N plataformas digitais que são gamificadas e ajudam no aprendizado. Eu queria deixar uma mensagem final lembrando de uma delas que eu também gosto muito, que é o Duolingo, né? Que é uma plataforma, ela é gamificada, você vai aprendendo idiomas, vários idiomas, em formato de jogos, né? Você vai passando de fase, você vai ganhando ponto. E às vezes quando você erra você não pode continuar, você tem que esperar determinado período de tempo para você voltar ao jogo. Então é a dica de hoje do meu lado aqui.
Eu só tenho a agradecer também o convite, foi muito bom bater um papo contigo, com o Diego, com a Bárbara, e deixar a mensagem seguinte, pessoal. O jogo ele sempre nos remete à diversão, e não é porque somos adultos que a gente não pode jogar, que a gente não pode se divertir, né? Então que essa brincadeira sempre esteja presente nas nossas vidas, dentro das nossas empresas, esse espírito de competitividade, de cooperativismo, de gestão que a gente aprende com os jogos, que eles possam sempre nos acompanhar em nossa jornada. Eu também recomendo fortemente adotar o jogo de tabuleiro para a sua rotina, para o seu dia, jogar uma vez por mês, juntar um grupo, que seja de seus amigos, da sua família. Procurar os jogos modernos, que tem muitas opções hoje, tanto para qualquer idade, qualquer pessoa vai conseguir achar um jogo que você se identifica, que você gosta, que você se diverte. Então, tem muitas opções aí, só dá uma pesquisada que vai encontrar. Bom, pessoal, e o Pensa Bem tem como principal objetivo levar informação, conhecimento e dicas reais para a sua vida. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje e vejo vocês na próxima semana.